Lucas, capítulo de número 24, verso de número 13, verso de número 15 e verso 17. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 17. Então um deles perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Meus irmãos, essa é uma conhecida passagem que fala a respeito de 2 discípulos que estavam extremamente desapontados com tudo o que havia acontecido. Eles haviam enchido o coração de esperança e estavam ansiosos pelo fato de que Jesus haveria de trazer uma nova realidade. Entretanto, os acontecimentos que haviam sucedido tornaram essa esperança em desespero. Jesus, que eles haviam confiado, estava morto, crucificado, e assim eles pensavam, assim eles guardavam no coração essa última cena, essa última notícia, e estavam voltando para Jerusalém a fim de retornar os seus afazeres. Acontece que nesse exato momento Jesus estava com eles e conversando com eles a respeito do que havia acontecido, porque estavam tão tristes. Então eles disseram que estavam tristes por tudo que havia acontecido. É interessante, meus irmãos, notarmos que os nossos pensamentos eles têm uma enorme influência na nossa vida. Eles ajudam a gente a ver as coisas de um lado otimista ou ver as coisas de uma forma pessimista. Nossos pensamentos precisam estar alinhados àquilo que queremos da nossa vida. Se não controlarmos nossos pensamentos, nós caímos no erro de estarmos diante de uma situação que é de um jeito e nós a criarmos dentro de nós de outra maneira. A realidade havia sido transformada, mas o mapa que esses 2 discípulos tinham ainda era o mesmo. Eles não haviam atualizado. Jesus estava com eles, mas eles não perceberam. A realidade havia mudado, mas os pensamentos não haviam sido atualizados. Precisamos de tempos em tempos atualizar e avaliar nossos pensamentos a fim de perceber se esses pensamentos não estão nos limitando, não estão impedindo a gente de enxergar as realidades, as alternativas, as oportunidades que a vida nos coloca. É muito interessante, meus irmãos, como nós devemos tomar cuidado com a maneira como pensamos, porque embora o que pensamos não seja realidade, o que pensamos mostra ou cria o mapa interno da realidade. E muitas pessoas há que estão vivendo realidades que eram para estar contentes, mas os seus pensamentos, o mapa que fizeram da realidade é um mapa deficiente, é um mapa triste, é um mapa que lhes traz tristeza. É por isso, meus irmãos, que nós temos que trazer cativos os nossos pensamentos e que nós temos que avaliar se os nossos pensamentos estão nos bloqueando, nos limitando, nos trazendo tristeza ou nos levando a crescer. Por isso eu termino com uma frase de A.W. Tozer que diz algo importante sobre o pensamento. Diz: nossos pensamentos não só revelam quem somos, como também produzem o que seremos. Pensar estimula as emoções e as emoções produzem as ações e as ações nos conduzem aos resultados. Por isso, tome conta dos seus pensamentos, cuide deles, avalie sempre e, como diz a Escritura, pense naquilo que é bom, pense naquilo que é justo, pense naquilo que pode te edificar. Que Deus abençoe o seu dia.